1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, e não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, ou dirá o que também ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos.
Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou, quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em sua casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ouviu ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se os se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, e segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também, os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por causa por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta que se executa aquele que se sujeitou a todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizem pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que os se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado. Se primeiro não morrer, e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes e a outra das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas
Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que pode ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que a vossa parte me faltava, porque me recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não a ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.